Eu estava pensando, pedindo a Deus uma direção para trazer uma palavra para os irmãos. Eu queria fugir um pouquinho da normalidade. Geralmente, em festividade coral, festividade de louvor, a gente sempre vai trazer aquela já esperada mensagem, com os versículos já que nós já sabemos onde se encontram, né? Sempre referidos a um momento, alusivos àquilo que nós estamos festejando, que é a música. Mas eu pedi para o Senhor, eu quero uma coisa diferente. Me dê uma coisa diferente para levar para os teus filhos ali. E o Senhor nos deu uma mensagem dentro da temática, né? Trazei-me um tangedor. Inclusive, eu vou precisar da ajuda aí dos tangedores, não é? Os levitas, aí se puder me ajudar, só pelo menos no comecinho, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Eu quero usar um texto, não desprezando, nós vamos falar sobre esse texto também, mas eu quero trazer um texto que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13 somente, sentadinho como você está, você por bondade me acompanhe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor. O louvor, ele tem o poder, irmãos, de mover o céu. E aqui nós vemos o momento da consagração do templo. Claro que aqui ainda não foi o clímax. Aqui foi uma nuvem, uma Shekinah de Deus que se apossou ali, ou que se fez presente no momento que eles estavam ali se preparando para celebrar a inauguração do templo. E lá no capítulo 7 desse mesmo livro, segundo Crônicas, é quando Deus vai derramar o fogo para selar a sua presença. E o pastor Júnior já me antecedeu, nos lembrando de que o Senhor está aqui nesta noite. Eu creio nisso, você crê? E eu creio que o Senhor pode, quer, e Ele vai derramar a bênção dEle sobre a nossa vida, como já tem derramado desde o princípio. O que Deus nos deu nesta noite é, primeiramente, falar sobre a música. Eu sou músico. Confesso que sou um músico medíocre, e não tenho vergonha de dizer isso, porque não estudo. Desde os 5 anos toco teclado, piano, né? Eu me lembro que a minha primeira professora foi a dona Augusta, e as minhas perninhas ficavam balançando no piano, nem alcançava o pedal do teclado, do piano na época. Depois parei, com 12 anos voltei, parei, em 1999 voltei a estudar teclado de novo, aí comecei a aprender um pouquinho. E hoje, graças a Deus, continuo não sabendo nada, né? É muito complicado, porque música você tem que dedicar, né? E eu não estou tendo tempo para a música, porque eu estou aplicando a minha vida em outras coisas, né? Em outro foco. Então, não tenho vergonha de dizer que sou um músico medíocre, porque não estudo, e música tem que ter dedicação. Agora, tem algumas coisas na música que me deixam, assim, bem tocados, porque a música, como nós dissemos, ela tem um quê celestial. Foi Deus quem fez a música. A música não foi algo que surgiu do nada, da cabeça do ser humano. A primeira citação na Bíblia sobre música está lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, no versículo 21, quando fala de um tal de Jubal, você já deve ter lido, que era filho de Lameque, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E segundo a tradição judaica, ele é considerado, né, o inventor da música. E há uma relação muito grande entre a música e a vida pastoril, porque esse Jabal, o Jubal, né, ele tinha um irmão que se chamava Jabal.
muita falta de criatividade, né? Jabal tinha um irmão que se chamava Jabal, que era o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Então, a música, ela tem muita relação com a vida pastoril. Por isso que nós vamos ver que o nosso querido Davi, ele era um pastor e ele era músico. E Amós diz, inclusive, tem uma ressalva ali, em Amós capítulo 6, versículo 5, que o Davi, ele não só tocava, mas ele inventava instrumentos. Está lá, que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi. Então, Davi, além de ser um músico, ele inventava instrumentos. Mas, a bem da verdade, irmãos, a música, ela antecede até Adão e Eva. Há quem diga que a primeira guerra que houve no céu, que foi aquela famosa guerra, aquela mitológica guerra de Deus contra o então Lúcifer, né? Diz que algumas teorias dizem que a música já existia lá no céu nessa época. E alguns usam alguns versículos, né, para embasar isso daí. Então, era um querubim que era envolvido com música, de certa forma. Lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 13, Ezequiel 28, 13, né, que é o versículo que faz menção ao suposto, se esse texto for realmente utilizado para a queda de Lúcifer, porque existem alguns que não acreditam que esse texto faça referência à queda de Lúcifer. Mas, enfim, diz lá, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, o Lúcifer, ele era envolvido com música, segundo uma interpretação desse texto. Então, assim como a música, o homem também tem origem em Deus. E a música e o homem se relacionam. Irmãos, é impressionante como que a música tem tudo a ver com a gente. E nós vamos ver. A primeira característica que nós vamos falar da música, hoje é uma festividade de músicos, mas de repente você não seja músico, mas com certeza conhece algumas coisas sobre música. A primeira coisa que eu quero falar sobre a música é sobre a pauta. O que é pauta? Não existe música sem pauta. A música, primeiro, ela vem à mente do homem, mas para que essa música seja executada, é necessário que ela seja transcrita para a pauta. A pauta, ou pentagrama, 5 gramas, talvez linhas, né? É o conjunto de 5 linhas horizontais paralelas e equidistantes que formam entre si 4 espaços onde são escritas as notas. Então, sem a pauta, já viu aquele caderninho de música, que são aquelas 5 linhazinhas, né, com 4 espaços? Então, sem a pauta não se pode registrar, escrever música, nós não podemos reproduzir com exatidão a intenção do autor musical. Trazendo para o lado espiritual, nós estamos falando aqui dessa grande relação que tem da música com o ser humano. Então, não existe música sem pentagrama. E qual a relação que pode ter a música com o homem? Assim como a música depende do pentagrama, o Senhor também tem, vamos dizer assim, uma intenção autoral, não musical, mas espiritual conosco. E a primeira coisa que Deus deixou registrado para nós não foi um pentagrama, mas foi o Pentateuco. Olha que interessante. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são chamados 5 livros da lei, a Torá judaica. Então, espiritualmente falando, só temos uma maneira de reproduzir a intenção do autor na nossa vida, é através da sua palavra. Então, a primeira pauta que o autor da nossa fé entregou para que nós pudéssemos viver uma vida segundo a intenção musical e espiritual daquele que nos criou, é o Pentateuco, ou foi o Pentateuco, que é o conjunto de 5 livros que foram a base de toda a espiritualidade do povo judeu e do povo cristão. E veja só como a palavra de Deus realmente é a nossa pauta. Lá em Isaías 8:20 diz que a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva.
Salmo 119, 172. Celebre a minha língua a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Deuteronômio 30, 14. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. E assim como um bom músico, ele não vai se conformar somente em executar o que está na pauta. O bom músico, com o tempo, ele vai gravar aquela música e não vai precisar mais ler, de certa forma, aquela pauta. Ele vai decorar. E veja como é verdade, irmãos, isso tem aplicação, tem uma aplicabilidade com a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. O que diz lá o salmista? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja que relação linda. Segunda característica da música, o compasso. O que é o compasso? O compasso é uma forma de você dividir a música, não é? Quantitativamente em grupos, os sons de uma composição musical com base em pulsos e repouso. Então, tem hora que se toca e tem hora que se faz um repouso. Então, esse conjunto de pulsos, de nota tocada e repouso, isso é um compasso, né? Então, o compasso vai determinar que estilo musical está se tocando. Pode ser uma valsa, pode ser uma balada. Balada não é aquela balada da noite, não. Balada é um estilo musical, né? Eu acho que a nossa harpa tem uma balada, uma delas, né? Não sei se é o 320, é o 505, né? Anelo eu ouvir a voz do meu... Isso é uma balada. Tem valsa, 326. Ó, meu Jesus, quando lutas... Isso é valsa, né? Enfim, então, falando em estilo, estamos falando em variedade de características que este compasso pode dar à música. E a nossa vida espiritual, ela ocorre exatamente desta forma. Então, você pode dar um Lá menor aí, varão? Um Lá menor. Esse teclado motif, rapaz, nem Salomão na sua glória tinha um tangedor com um motif para tocar para ele lá, hein? Maravilha. Lá menor. Lá menor. A música tem tons menores. Faz aí um arranjinho. Veja que o tom menor, ele é triste. Minha sogra chegou, meu cunhado também pediu um dinheiro emprestado e não me pagou. Viu como é triste? Tom menor deprime. Tem uma cantora evangélica que gosta muito de tom menor, Chile Cavalhais, né? Chile Cavalhais, mas Chile Cavalhais é Chile Cavalhais, não é Taranto, né, irmão? Agora, dá o tom Lá menor aí, varão, de novo. Nós vamos fazer uma passagem de tom menor para tom maior e você vai ver como que o maior nos alegra e o menor nos abate. Dá o menor primeiro. Faz uma sequenciazinha aí. Viu? Triste. Agora, Lá maior. Menor. Agora faz maior e menor, vai, maior e menor. Então, a música tem o poder de nos abater e tem o poder de nos alegrar. O que vai fazer isso é a tonalidade com a qual a gente está tocando. E também o compasso vai definir qual a música que a gente está tocando, né? Ou qual é o estilo de música que nós estamos tocando. Tem um que é bem conhecido, que é um tipo no bolero. Bolero é aquele... E tem um monte de hino da harpa que é bolero, rapaz. Quando toca esses hinos, já começa a lembrar logo daqueles tempos que eu estava lá do outro lado, né? Porque é o ritmo, né? Aquele que habita...
sereno do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente. Isso é bolero. Valeu. O tangedor está animado. Fica aí, Rogério, vai embora não, que vai me ajudar aí. Só existe pauta, só existe compasso e só vai existir música se tiver, tem algumas aí, notas. O que são as notas musicais? A notação musical é o nome genérico que se dá a qualquer sistema de escrita utilizado para representar graficamente uma peça musical, permitindo a um intérprete que a execute de maneira desejada pelo compositor a arranjar. Então, o elemento básico de qualquer sistema de notação musical é a nota. Tem que ter nota, senão não tem música, que representa um único som e suas características básicas, tem a duração e a altura, né, como nós já falamos aqui. Quem inventou esse negócio de nota? Será que é uma coisa nova, a questão das notas? Há algumas descobertas entre os egípcios e os mesopotâmios, uma época que remonta a 3.000 a.C., já se fazia notação musical, mas não era essa complexidade que a gente usa hoje, né? Era um sistema deles, mas já tinha, então alguém já tinha pensado nisso. Esse que nós usamos hoje, que a gente usa, quem já estudou o livro da Maria Prioli, né? É isso aí, né? Prioli 1, 2, é isso aí, a menina sabe de tudo. Então, a gente que nós que já estudamos nesses livrinhos, são os básicos, né? Então, esse tipo de notação deriva de um monge beneditino bem conhecido, chamado Guido d'Arezzo, só podia ser italiano, né? Aproximadamente do século X, século XI, lá pelo ano 992 a 1050. E são 7 as figuras que representam as notas musicais. Bom, na ordem crescente, se nós pegarmos um compasso quaternário, que tem 4 tempos, 1, 2, 3, 4, isso é o compasso. Então tem uma nota que vai ocupar todo o espaço. Quando eu era pequeno, quando a professora falava semibreve é a maior das notas, eu sempre imaginava uma nota gordona assim, que ocupava todo o espaço. Dá licença, né? Dá licença, ela ocupa todo o espaço, só dá ela, porque ela é a maior, ela é a semibreve, é a que tem projeção total. Se é dó, são os 4 tempos ela. Mas, por outro lado, nós temos outras notas, nós temos a mínima, que é a metade da semibreve. Então, num compasso quaternário, de 4 tempos, nós vamos ter 2 semibreves, né? Mínima, desculpa. Nós temos também a semínima, que é 1/4 da semibreve, a colcheia é 1/8, a semicolcheia é 1/16, a fusa é 1/32 e a semifusa 1/64, ou seja, nesse espaço de 1, 2, 3, 4, você tem que encaixar 64 notas. O camarada tem que ser bom. Hein? Tem que ser assim, tipo o Rogério. Eu não consigo. Ou numa flauta, né? Não tem como. Então tem que ser muito habilidoso. Trazendo isso que nós estamos falando para os irmãos, eu estou falando aqui de uma relação que existe da música com a nossa vida espiritual. Então, olhando para um aspecto espiritual da semibreve, que tem em si uma característica de preencher todo o espaço onde ela é colocada, nos faz lembrar, sabe de quê, irmãos? Dos talentos que Deus dá para cada um. Existem alguns na igreja que são semibreve, não porque seja gordo, tá? Mas porque ele aparece mais. É o tempo dele, é o tempo da semibreve. E quem coloca as notas musicais na pauta, irmãos, é o regente celestial. É ele que sabe quem vai ser a semibreve. Então, existe aqueles que aparecem mais, né? Quem sabe tu não seja uma semibreve, não esteja aparecendo tanto, não tenha o talento de uma semibreve, ou talvez, quem sabe, o que Deus te deu não faz com que você desponte como uma semibreve, não tem uma projeção de uma semibreve de aparecer, ocupar todo o espaço do compasso, né? Ou não apareça por tanto tempo como ela.
Não seja o dono do espaço. Mas, irmão, fica tranquilo. Ainda que você seja aquela 1,64, uma semifusa, o seu som, ao invés de ficar dó, você é só assim, ó. Ninguém nem sabe que você existe. É um microsom no meio do compasso. Mas quando o autor musical ele compõe a sinfonia, até a 1,64 tem uma funcionalidade no lugar onde ela foi colocada. Eu não sei para que foi que Deus te chamou. Talvez ainda não seja o tempo de projeção espiritual na sua vida ou ministerial. Se você ainda não está aparecendo como deveria aparecer, como aquela promessa que Deus fez na época que você era uma criança, naquela vigília, se lembra? Mas o teu dia vai chegar. Se o autor musical disse que vai acontecer, vai acontecer. Agora, uma coisa interessante, irmãos, biblicamente falando, nós temos relatos de personagens famosíssimos que não tiveram tanta projeção assim, mas Deus operou maravilhosamente. Pelo menos 4 deles, vocês conhecem bem, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, né? Que é um Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que foram levados da sua terra, foram inseridos numa cultura diferente, mudaram os hábitos alimentares, as suas vestimentas, mudaram a sua língua, mudaram a sua família, sua parentela, mudaram a alimentação, mudaram tudo, só não conseguiram mudar o Deus deles. E eles permaneceram fiéis. E lá em Daniel 1,17, olha só, irmãos, eu gosto dos detalhes, eu me amarro na Bíblia por causa disso. Diz lá, Daniel 1,17, ora, quanto a estes 4 jovens, está fazendo menção dos 4, Deus lhes deu conhecimento para os 4, e a inteligência em todas as letras para os 4, e em toda a sabedoria, ponto, para os 4 foi isso. Só que na minha Bíblia aqui tem um ponto e vírgula. Aí diz, mas, entretanto, todavia, para Daniel, além disso tudo, ele era entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Então, quem era a semibreve aqui, irmãos? Não era Ananias, Misael e Azarias. A semibreve era Daniel. Mas Ananias, Misael e Azarias permaneceram na vocação em que foram chamados. E na hora da necessidade, o 4º homem apareceu no meio da fornalha de fogo. Não importa quem esteja falando, não importa quem esteja aparecendo mais, não importa quem está no momento usando a palavra ou tendo projeção da semibreve, o que importa é que o Senhor está falando, meu irmão. Isso é o que importa. Não despreze o tempo das pequenas coisas. Se você está se sentindo, ninguém me ama, eu sou a última bolachinha do pacote, calma, irmão. Vai chegar o seu tempo. O tempo de semifusa, fusa e colcheia vai acabar. Vai chegar o seu tempo de semibreve em nome de Jesus. Agora tem uma outra, uma notificação que se coloca, são sinais que se colocam numa pauta que não são notas, mas são sinais. Um deles se chama ponto de aumento. Eu estava vendo, rapaz, esse ponto de aumento, que coisa tremenda é isso. O que é o ponto de aumento? É o menor sinal que existe na música. É ou não é, Rogério? É o menor, e não é nota. Agora, qual é a característica desse ponto? Ele é um pontinho que se coloca do lado da nota. Você tem uma nota, o autor musical, ele faz ali, está na cabeça dele, ele bota uma nota e ele bota o pontinho do aumento, que é uma bolinha ao lado direito da nota. Para que serve esse pontinho? Ele não é uma nota musical, mas quando ele aparece na pauta, na partitura, ele acrescenta o valor à nota. Ele aumenta o valor da nota na metade da nota. Irmãos, eu falei, papai, tem tudo a ver com a Bíblia, deve ser tremendo, porque a Bíblia, porque o sinal de aumento não é nota,
Mas ele não sendo nota, aumenta o valor da nota. Como é que pode algo que não é, aumenta o valor daquilo que é? Aí o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus, Ele usa as coisas loucas deste mundo. Ele chama aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E essa notinha ela é colocada do lado direito da nota, para aumentar o valor da nota. Esse ponto tem uma característica de aumentar aquele que está ao seu lado. E se o Senhor nos chamou para ser um ponto de aumento, nós talvez nem sejamos, irmãos. Ela não é nota, tadinha, é só um pontinho que ele botou lá. Mas quem pensou na música, pegou e falou assim, esse que não vale nada, quem sabe aos olhos de muitos, eu vou colocar do lado dessa nota, que eu tenho que aumentar o valor dessa nota. Ah, irmãos, como é bom quando nós temos um ponto de aumento do nosso lado na vida espiritual. Como é bom quando no momento de tristeza, de amargura, nós podemos debruçar no ombro de alguém que talvez não tenha projeção nenhuma na igreja, mas na sua vida anônima, que tem muitas vezes na igreja, ele nos conforta, nos consola. Você sabe que muitas vezes nós estamos de pé por causa daqueles irmãozinhos que muita gente não dá valor, mas estão orando por nós de madrugada, são os nossos pontos de aumento. Eles não são, mas atribuem o dobro do valor, da metade do valor daquele que é. Eu agradeço a irmãzinha Marrom lá do Caju. Eu estou de pé aqui hoje por causa de irmã Marrom. Vocês nem conhecem, mas foi meu ponto de aumento. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença do Senhor. Agora tem um detalhe, meu irmão. Amém, o ponto de aumento é uma bênção, ele aumenta o valor daquele que está ao seu lado, na metade. Agora, um ponto de aumento sozinho na pauta não vale para nada. O ponto tem que estar do lado de alguém que tem valor. Que tipo de ponto de aumento tem sido, meu irmão? Você, na realidade, tem acrescentado alguma coisa de Deus em alguém? Ou as pessoas, quando te veem, falam assim, cruz credo, desconjuro. Você está fazendo diferença onde você chega com um ponto de aumento? Ou você faz coro com os abomináveis? Eu me lembro no último navio que eu trabalhei, depois de meia-noite, tinha uma sessão proibida. Não vou entrar em detalhes. Você sabe o que é. E era um lugar que ficavam todos lá. E era um lugar onde tinha a nossa cafeteira, onde tinha a geladeira, a gente podia fazer o nosso lanche, tinha a chapa. E também estava a televisão lá. Aí juntava aquela homarada lá para a sessão proibida. E também, por outro lado, dentro desse navio tinha um grupo de servos do Senhor, que a gente tinha culto todo dia. Tinha vigília todo dia, tu acredita, irmão? Pastor, arrumamos até um monte no navio, tu acredita nisso? O senhor tem cara que gosta de ir no monte, né? Arrumamos um monte, sabe onde é que era o monte? Um navio grande, uma fragata. Atrás da chaminé onde tinha os transmissores do radar. Irmãos, eu não sei, diz que aquilo ali é perigoso, né? Mas estou vivo, não estou aqui. Estou no manto. Não sei quantas cargas de RF eu tomei ali. Mas, irmão, o que Deus fazia naquela vigília, só misericórdia. E a gente já descia lá para 1 da manhã, já vinha com as turbinas quentes e entrava nessa sala com outro espírito. Você está entendendo? Por isso que eu estou perguntando, que tipo de ponto de aumento você é?
Quando eu abri a porta, eu não estou falando isso para a glória minha, tá, irmão? Essa glória é do Senhor. Isso é obrigação nossa, de ser sal, onde a gente for. Na hora que abri a porta, o pessoal, ih, ele chegou, desliga! Aí ficava a televisão grandona, né? Aí ficava aquela Samsung rodando assim. E eles estavam tudo esperando eu acabar de tomar o café para ir embora. Só que eu ficava cozinhando o galo lá dentro. Eu falei, isso aqui é um lugar também que eu posso ficar, por que eu não vou sair daqui? E ficava ali, aí rapaz, tranquilo, beleza? É, rapaz, nós estamos vindo a vigília lá. E o pessoal, todo em outro espírito, né? Daqui a pouco um pegava, amanhã eu acabo de ver, outro também, daqui a pouco ficava vazio. Irmão, nós temos que salgar onde nós estivermos. Ponto de aumento foi colocado para mudar a situação do lugar onde ele está. Olha só. Falamos de lugar que Deus nos coloca, porque outra coisa, irmão, ponto de aumento não escolhe onde quer ficar. O ponto de aumento ele fica onde o autor musical acha que ele tem que ficar. Pior, eu como músico, até hoje eu toco lá na igreja. Às vezes tem música que tem ponto de aumento, às vezes eu não toco. É ou não é? A gente pula o ponto de aumento. É ou não é? A gente é malandro, né? A gente não pula. Mas quem botou ponto de aumento sabe por que ele está lá. E se Deus te colocou aqui, meu irmão, é porque Ele te colocou nessa sinfonia espiritual e o teu lugar é aqui. Nós não escolhemos onde queremos ficar. Nós fazemos parte de uma sinfonia espiritual. E o grande autor, o grande músico celestial, ele sabia que precisava de você aqui. Porque tem alguém que precisa ser tocado e influenciado positivamente por você. Alguém pode dizer, só um pontinho de aumento. O que ele está pensando que é? O maestro aqui sou eu. Tem maestro marrento, tem. Aí tem um ponto de aumento aí, mas pode tirar, pode não. Isso aqui é partitura original. Se está aqui, é para tocar. Tem que tocar do jeito que está. Outra coisa. Outro sinal da música. Tem um sinal chamado ligadura. Pastor, que hora que acaba o culto aqui? Meia-noite? O senhor falou, está falando. O almirante falou, estou aqui para cumprir. Vocês vão ter overdose de música aqui hoje. Júnior nunca mais vai chamar. Existe um outro sinal chamado ligadura. A ligadura é uma linha curva que se coloca sobre a nota, ou sob, em cima ou embaixo, sob dois ou mais sons da mesma entoação. Indica que os sons ligados não devem ser repetidos, isto é, somente o primeiro som é emitido e os demais serão prolongação do primeiro. Então, se tiver duas notas dó, se você botar a ligadura, você não vai fazer dó, dó, vai ficar dó, certo, chefe? Ó, ao invés de fazer dó, dó, vai fazer dó, uma coisa só. Então, a ligadura, ela tem uma característica. Ela tem a característica de unir notas que têm as mesmas funções na escala, os mesmos valores. Eu falei, papai do céu, isso aqui é Bíblia pura. Ligadura só pode ligar notas que têm os mesmos valores. Talvez tenha sido por isso que o salmista, lá no Salmo 133:1, ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em ligadura. Em ligadura. Porque quando tem ligadura, você não é mais você está pensando você no outro, o outro tem mais valor do que você. Tu está entendendo o manto aí, irmão? Falei, rapaz, nós temos muito que aprender com essa tal de ligadura. Nós pecamos quando nos unimos com notas de valores diferentes. Talvez você está amargando aí uma depressão, porque por falta de vigilância, de não dar atenção às recomendações, quem sabe até do seu pastor, de um amigo, da sua mãe, você entrou num relacionamento com pessoas de valores diferentes. Pastor, mas está demorando muito, eu já estou com 30 e tantos.
É para chorar, irmã. Eu acho que não tem mais jeito para mim, não. Minha irmã, fica tranquila que a tua senha vai cantar. Falta pouco. Não se desespere. E nesse desespero, nesse afã, os pratos de lentilhas aparecem. E aparecem irmãos, aparece até com aquela farofinha em cima. Você é papai, é isso aqui mesmo? Eu vou cair de bico. Vai não, minha filha. A ligadura tem a característica de ligar notas com os mesmos valores. E poderíamos falar tantas coisas sobre essa ligadura. Nós damos mau testemunho público, ou em família, ou até na igreja, quando festejamos, às vezes, como quando comemoramos alguma coisa com incrédulos. Nós começamos a participar das atividades dos incrédulos, nos unimos com pessoas que não têm os mesmos valores que a gente, namoramos com pessoas que não têm os mesmos valores, e daqui a pouco, meu irmão, vem a tristeza, vem a desgraça. Ai, pastor, mas ele é tão bonitinho, ele tem um cabelinho jogado assim. Tudo bem, meu irmão, pode ser lindinho, bonitinho, ela pode ser uma tchutchuquinha, mas os valores são completamente contrários ao nosso. Jesus fala uma coisa bem interessante em Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as pisem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Meu irmão, escuta aqui. Quando Deus criou o cão, Ele criou o cão para ser cão, mano. O cão, ele tem os costumes de cão. Quem tem cachorro em casa aí sabe como é que é. O negócio do cachorro é farejar, né? Chegou no lugar, ele já vai lá, xixizinho, para marcar território. Marca tudo é dele. É o costume dele. O cachorro também tem um costume, é um instinto, né? Se quando ele vomita, ele larga lá o vômito, daqui a pouco ele dá uma voltinha, vai lá e come. Não, desculpe, eu sei, né? Daqui a pouco a gente vai pegar o lanchinho ali, mas não, faz parte. Jesus que disse aqui, irmão, não deis aos cães o que é santo. Eu só estou te mostrando o que são os cães, só te lembrando, você já sabe. E ele também fala de porcos. Então, quando Deus colocou o chip no cachorro, tu vai ser cachorro. Então o cachorro já sabia o que tinha que fazer. O porco também. Quando Deus fez o porco nasceu para ser porco. Viver lameado, chafurdando, comendo coisa que não presta. Inclusive come até seus semelhantes, se der moleza, morde, come tudo. Porco não é seletivo. E o porco também tem um instinto, você pode dar banho no porco, pode passar Louis Vuitton, botar a roupinha Louis Vuitton nele lá, Gucci, perfume do mais caro. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai para a lama, meu irmão. Porque o cachorro nasceu para ser cachorro, foi criado para ser cachorro, foi projetado para ser cachorro. O porco foi criado para ser porco, projetado e colocado instinto para ser porco. O problema não é o porco ser porco, o cachorro ser cachorro, porque eles estão cumprindo o papel deles. O problema é que muitos de nós gostamos de beijar o cão e deitar com o porco. E Jesus está falando. Não deis aos cães o que é santo. Tem valor diferente dos nossos. Nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Pastor, eu sou assim. A minha pérola é só depois do terceiro encontro que eu dou. Minha filha. Irmão, nós estamos rindo, mas é assim que funciona. Esse é o motivo de tanta gente esbagaçada, tanta família destruída. Muitos vivendo de fachada dentro das nossas igrejas. Quando vão chegar em casa, a mulher já sabe o que espera, ou o marido já sabe, os filhos sabem o que os espera lá. Nós vivemos uma farsa. Botamos aqui uma máscara de santidade. Ó, ninguém, ó,
o que aconteceu lá em casa, cala essa boca, hein? Mulher, tu abrir a boca, o pau vai comer, a madeira vai comer em casa. Aí, aleluia, irmão, a paz, amado, é uma santidade. Se não basta isso que eu já falei, segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas. A ligadura que é o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos colocou para unirmos com pessoas de mesmo valor. Mas tem outro sinal. É a fermata. O que é a fermata? A fermata é uma voltinha assim com uma bolinha no meio, que é colocado acima ou abaixo de uma nota, indica que se deve prolongar a duração do som mais tempo do que o seu valor estabelecido. Lembra que eu falei da semibreve? Vamos supor que é Dó 4. Só que quando você bota a fermata, vai ficar Dó. Mas até que hora? Cala essa boca, é Dó, tá a fermata. Fala de tempo. Ela faz com que o tempo prolongue. E não é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, irmãos? Tem hora que você está assim, Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor fala assim, bebê, eu botei uma fermata na tua vida. Tu vai aguentar a barra. Senhor, até quando? Afasta de mim, Senhor Deus, esse espinho da minha carne. Paulão, rapaz, tu é gente boa. Olha, aqui no céu, tu é o cara. Mas, Paulão, tem que te falar uma coisa. Tu vai tirar, Senhor. Não, pera, deixa eu acabar de falar. Paulão, eu botei uma fermata na tua vida. A minha graça te basta. Para tudo tem um tempo determinado. Davi poderia se desesperar, né? Já sou rei, já me ungiram aqui em casa. Ó, papai já está sabendo, mamãe está sabendo, os irmãos estão sabendo. Eu sou o rei de Israel. O Senhor, tá bom, só que tem uma fermata na tua vida, tu vai esperar. Aí passa um tempo, ele é ungido de novo. Agora foi entre a sua tribo, entre Judá. É agora. Calma, ainda não. Esperou mais um pouco. Aí sim, lá em 1 Crônicas 11:3, ele foi ungido para ser rei de todo o Israel. Meu irmão, o vinho só é vinho porque tem que esperar um tempo. E o crente só amadurece com o tempo. Só lhe é agregado valor depois de um tempo. É bem verdade que alguns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Tudo vai depender de mim? Não, do autor da melodia. É ele que escreveu a minha vida. Então não reclame. Mas, Senhor, para o fulano já acabou. Mas a minha história com você é outra, meu irmão. A minha sinfonia com você é mais profunda, é mais complicada. Lá na frente você vai entender. Eu ouvi uma certa vez um pastor lá do Paraná, o pastor Isaías Guedes. Ele estava dando uma palestra para obreiros. Eu morava lá em Santa Catarina, na época, lá em Itajaí. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, irmãos, todo obreiro vai passar por 3 fases na vida. É bom que passe só as 2 primeiras. A terceira ele tem que evitar acontecer a terceira. Quais são as fases? A primeira fase, nós estamos falando de tempo, a fermata, né? A primeira fase da vida do obreiro é a fase água. Quem vai pregar hoje? É o pastor Taranto. Aí aquela mensagem água, está começando agora, saiu do seminário agora, ainda não tem não conhece ainda a hermenêutica, não conhece homilética, enfim, está começando agora, é aquela mensaginha xoxa. Aí vem a segunda fase. Qual é a mensagem? Qual é a fase? A fase vinho. Quem vai pregar hoje? Pastor Paulo Generoso. Vou sentar ali. Isso aí
Já vou até anotar, trouxe até o caderninho. É outro padrão, outro naipe. Bom que parássemos por aqui. Aí ele falou assim, mas infelizmente tem uns que vão para a terceira fase. É a fase vinagre, quando ninguém te aguenta mais. Tudo é o tempo. Dentro da música nós temos também a chamada escala e tonalidade. São 8 graus que nós temos, eu quero só me prender a 3. Nós temos aqui esses graus, né, da música, que obedecem uma hierarquia. Nós temos o primeiro grau, que é chamado de tônica, o segundo é supertônica, a terceira é mediante, a quarta é subdominante, a quinta é dominante, a sexta superdominante, a sétima é a sensível e a oitava é a tônica. Eu falei, meu Deus do céu, isso é Bíblia pura! Aí eu separei 3 aqui. A primeira é a tônica. O que é a tônica? É a rainha de toda a escala. Em outras palavras, essa tônica é a nota que vai determinar todo o restante de uma escala. O varão aqui, com aquela classe do pastor Júnior, um sol menor. Meu Deus, é um sol menor que não é um sol menor, é um sol menor! Por quê? Um sol menor, ela tem aqui as suas características, tem a tônica, é o que vai definir essa escala. É a nota de menor tensão possível. Agora, quem que é essa tônica? Espiritualmente falando, nós temos essas 3, a divindade que é Deus, nós podemos destrinchar aqui nesses 3 graus da música. A tônica, quem seria a tônica aqui? A primeira, o Evangelho, a tônica é... Quem é a tônica? Quem que é a tônica de Gênesis e Apocalipse na Bíblia? É Jesus, tudo aponta para Ele, tudo converge para Ele. Jesus é a razão de ser de toda a Bíblia. Ele é a tônica de Gênesis e Apocalipse. Ele é o homem que foi prometido que colocaria a serpente no devido lugar. Ela lhe feriria o calcanhar, mas... Ele pisaria a cabeça, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele seria vencedor. Jesus, ele é a tônica. Podemos falar aqui do livro do Êxodo, quando os egípcios estavam oprimindo, Jesus é a tônica naquele sangue que foi colocado na verga. Lá em Levítico é o cordeiro que foi imolado. Jesus é a tônica no Evangelho. Jesus é a tônica no momento do desespero e agonia, no meio de uma tempestade. Ele sempre é a tônica. Na crise do casamento, lá em João capítulo 2, quando acabou o vinho, ele foi aquele quem proveu o vinho, trouxe novamente, resgatou a felicidade e a alegria naquele casamento. Jesus é a tônica no meio daquelas 3 cruzes. Você poderia ser até cego naquele dia que você saberia quem era Cristo. Que é isso, pastor Vigia? Sim! Ele tomou um banho de perfume antes de ser morto, se lembra? Você poderia ser cego, chegasse, quem é o Salvador? Aí, é esse aqui, é o cheiroso, o bom perfume está vindo daqui. Jesus é a tônica de todo o Evangelho. Jesus é a tônica de Apocalipse, capítulo 5, quando ninguém no céu e na terra era digno de abrir o livro, João começou a chorar, ficou desesperado, mas aí um ancião pegou e disse, não fiques triste, João, não chore, porque o Cordeiro é digno de romper os 7 selos. Jesus é a tônica de toda a Bíblia. Mas tem um grau também chamado de dominante. O que é dominante? É o 5º grau que tem uma grande importância na escala musical. Ela tem um sentido chamado suspensivo ou instável, e ela pede resolução técnica na tônica. Quem seria a dominante? Irmãos, dominante é Deus Pai. Veja só, o Pai é quebrantado pelo Filho. O coração do Pai é voltado para a petição do Filho. Não existe outro a quem devemos adorar, senão o Pai, em nome de Jesus. Em latim, Deus é chamado de Domini, dominador, dominante. Jesus sempre fazia tudo para a glória do Domini, do dominante. Jesus estava sempre em sintonia com a dominante, que é o Pai. Jesus sempre era obediente em tudo ao Pai. Jesus diz lá em João 5,19, em verdade vos digo, que se o Filho
que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então, o dominante é o pai. Então, nós temos aqui a tônica, temos o dominante, mas está faltando um. E tem um sétimo grau da música, é chamado de sensível. Falei, rapaz, você já percebeu que o sensível tem tudo a ver com a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E eu percebo ele aqui como uma névoa aqui nessa noite. Ele é sensível. Como um chuvisquinho bem fininho caindo aqui, a presença do Espírito Santo, ele está trabalhando. Eu vejo no sorriso do semblante dos irmãos, alguns chorando ali. A glória seja do Senhor. O sétimo grau é a sensível. E o número 7 na Bíblia é o número de Deus. Sensível é a representação do Espírito Santo de Deus. Agora, por que ele é sensível, irmãos? 1 Coríntios 12, 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuindo particularmente, como quer, ele tem vontade. Ele é sensível. Ele é sensível porque se entristece. Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Ele é sensível porque entende as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Por isso que ele é sensível. Ele é sensível porque convence o homem. João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é sensível porque ele inspira os homens de Deus. 1 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas o homem da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito. Ele é sensível porque regenera o homem. João 3,5, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Existem muitos crentes que estão como Nicodemos. Nicodemos achava que sabia tudo. Mestre Israel, tomou até uma repreensão. Pô, tu é mestre, não sabe nada, cara. Não foi? Jesus disse assim, olha, é necessário você nascer de novo. Aí ele racionalizou, nascer de novo, cara. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, quem sabe. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Irmão, foi a pergunta mais idiota da Bíblia, né? Não, desculpa. Jesus falou assim, ô Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Irmãos, isso é uma coisa importante. Nós estamos falando do Espírito, ele é sensível, ele regenera o homem. Existem muitos que estão no caminho da salvação, mas só vão ver o reino. É necessário, irmãos, nascer de novo para ver. Mas tem que ser gerado da água e do Espírito para entrar. Uma coisa é você ver. Ah, meu Deus, o culto hoje foi uma bênção maravilhosa. Você viu uma parte da glória, mas não tomamos posição diante de Deus, não nos deixamos regenerar pela palavra do Espírito. Eu sei que estou fazendo coisa errada, a sensível está me dizendo, o sensível Espírito, meu filho, muda, para com essas coisas, fecha essa internet, esses sites que estão te levando para o inferno, essas companhias que estão te matando, muda de vida! E ele está esperando eu ser gerado pela água, que é a palavra, e pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, para que eu possa entrar. Mas eu me conformo somente em ver. Ele é sensível porque consola. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um ajudador, para que fique convosco. Uma das figuras do Espírito Santo, eu já estou terminando. Uma das mais notáveis figuras do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. Ele é sensível. E quando eu vejo Gênesis capítulo 8, quando Noé está dentro da arca, preste atenção, irmão, que coisa tremenda isso. Noé dentro da arca, capítulo 8, as águas estão minguando, e Noé quer saber se pode sair da arca.
Aí ele solta um corvo, o corvo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um dia o corvo vai e não volta mais, porque o corvo tem uma natureza, ele gosta de comer carne de defunto. Noé espera mais um tempo, solta uma pomba. Essa pomba vai, volta, não achou lugar para pousar. Ela espera 7 dias, solta a pomba de novo. A pomba vai e traz um raminho de oliveira. Noé solta essa pomba. Aí eu fiquei pensando, pastor, onde foi parar essa pomba, mano? Essa pomba voou e ela foi parar onde? E eu descobri, cara, onde essa pomba foi parar. Eu vejo essa pomba voando, todo o livro do Gênesis. Chega lá em Êxodo, dá um rasante no capítulo 12 de Êxodo, ela vê aquela marca do sangue, não é aqui que eu vou pousar. E continua, passa Levíticos, passa Número, Deuteronômio, passa Josué, passa Juiz, Ruth, vai voando, voando, voando. Passa pelo livro de Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó. Chega no livro de Salmo, ela dá um rasante no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é aqui, continua. Vai em Provérbios, vai lá, Eclesiastes, Cantares de Salomão, vai voando, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, ela já está cansada, está nas últimas forças. Aí chega lá nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, vai lá, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí ela passa num vácuo, muda de dimensão, 400 anos de silêncio. Daqui a pouco ela se rompe, chega em cima do Rio Jordão. Meu Deus, onde é que eu estou? Eu tenho que pousar, não aguento mais. Ela olha para o rio, vê alguém parado lá, o pai dizendo: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Ela pega e diz: é ali que eu vou pousar. Ela é sensível. Achamos a pomba de Noé. Ele está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui. Eu queria convidar você para ficar de pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Jorão é filho de Acabe. Deveria receber um pagamento em 100.000 ovelhas, cordeiros e carneiros, do rei dos Moabitas. E depois que Acabe morreu, falou assim: eu não pago mais. E suscitou uma guerra entre os Moabitas e Israel. Jorão chama o rei do reino do sul, Josafá, mais o rei de Edom, e diz: olha, vamos para uma batalha comigo? Vamos em um só homem, meus homens serão seus homens, meu exército é seu exército. E foram, e a Bíblia diz que ficaram por 7 dias perdidos no deserto. Já estava sem água, os animais morrendo à morte. Josafá, homem de Deus, sensível à voz de Deus, pergunta: vem cá, não tem um profeta, um homem de Deus nesse lugar? Rapaz, tem um aí. Tem um tal de Eliseu que deitava água na mão do profeta Elias. Chama ele. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega, olha para a fisionomia do Jorão. Eu gosto desses profetas do Antigo Testamento, irmãos, que eles não têm papa na língua. Por que tu não foi procurar o Deus da tua mãe e do teu pai? É assim. Se não fosse por Josafá, eu nem viria falar contigo. Vocês querem a palavra de Deus? Chame alguém para tocar alguma coisa para mim aqui. Irmãos, a música, ela tem o poder de criar uma atmosfera profética. Eu não estou inventando, isso é Bíblia. Ele pediu um tangedor, um músico, significa músico, tangedor. Alguns estudiosos dizem que
ele pediu o tangedor porque ele estava vindo de um evento imediatamente anterior, daqueles 42 adolescentes que foram comidos por 2 ursas. Ele estava meio abalado. Se lembra? Está logo atrás, um capítulo antes. Talvez ele estivesse abalado ainda. Então ele pede o tangedor para que ele se acalmasse. E a música, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo, ele nos torna sensível à voz de Deus. E no meio daquela crise, o Senhor começou a usar aquele homem de Deus. Ele começou a dizer: escute aqui, vocês não ouvirão rumor de vento, nem rumor de chuvas. A ordem de Deus é cavar valas, mas muitas valas. Cavem muitas valas, porque vai vir água. Deus proverá água para matar a sede de todo o rebanho de vocês. E se isso ainda é pouco, tem ainda uma palavra do Senhor para vocês: vão entregar a mão das suas mãos a vida do vosso inimigo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Fizeram um sacrifício. Logo depois do sacrifício, não choveu, não teve sinal de chuva, que é o vento, e a água começou a florescer. E o Senhor entregou nas mãos de Israel o rei Mesa dos Moabitas. Eu vim aqui para ser voz de Deus na sua vida, meu irmão. Eu quero dizer para você cavar muitas valas, mas não poucas, muitas. Você não vai ouvir som, nem rumor de vento, nem rumor de chuva, mas o Senhor vai fazer aparecer de onde você não imagina, porque Ele é Deus. E se ainda isso é pouco para você, espera só a surpresa que Ele tem preparado para você, meu irmão. Só que tem um detalhe, irmãos. O Senhor quer completar essa sinfonia dele aqui nessa noite. Só que para completar a sinfonia, ele tem que acertar algumas notas que estão dissonantes. Falta o Senhor acertar alguns dissonantes que estão aí, estão fora. O Senhor quer colocar pontos de aumento no seu devido lugar aqui hoje. Na vida de alguns Ele vai colocar uma fermata, na vida de outros Ele vai botar uma pausa. Mas não reclame com Deus, porque Ele é o autor da sinfonia e Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Olha, irmão, o Senhor está me dizendo aqui que tem alguém com diagnóstico contrário. O Senhor vai confundir os médicos aqui. Se você entrou aqui e por esses dias teve um diagnóstico contrário, o Senhor está dizendo no meu coração que Ele vai enganar, vai confundir os médicos. Oh, papai, hoje é o dia de você fazer a volta do S. Sabe o que é volta do S na música? O músico vai tocando, aí tem um sinalzinho, parece um cifrão. Ele tem que voltar tudo lá em cima. Volta onde você caiu, retorna para o começo, porque o Senhor tem obra na sua vida. Faça o retornelo na sua vida hoje. Você tem vivido uma vida de tom menor, só tristeza. Mas o Senhor quer te dar mudar a sua história nessa noite. Pastor, posso fazer uma oração pelas vidas aqui? Eu queria convidar você que entrou aqui nessa noite e que está doidinho para que o Senhor comece a fazer obra na sua vida. Pastor, eu entendi tudo que o Senhor falou comigo e eu quero mudar, eu quero começar hoje. Eu quero te chamar a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu vim aqui para ser voz de Deus, boca de Deus aqui na sua vida. Você crê que eu vim aqui só para falar para você? Você crê nisso?